Meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Nós vamos falar hoje alguma coisa sobre obras. Quando nós falamos sobre obras, nós estamos falando sobre um assunto que geralmente traz muita confusão na mente de muitas pessoas, a tal ponto que obras são utilizadas muitas vezes maliciosamente para confeccionar doutrinas de salvação pelas obras. Isso não existe. Se você examinar toda a Bíblia, especialmente todo o Novo Testamento, em qualquer Bíblia, você nunca vai encontrar salvação pelas obras. Você vai encontrar salvação pela graça misericordiosa de Cristo, salvação pela graça mediante a fé, salvação pela obra salvadora de Jesus. Essa obra você vai encontrar, não obra de homens, mas obra do Filho de Deus. Então, repito, se você examinar todo o Novo Testamento, você não vai encontrar salvação pelas obras, e nenhum erudito pode provar isso, pode provar que isso seja verdade. Nenhum erudito vai conseguir, no caso, enganar você, mostrando salvação pelas obras, porque isso não existe. O que existe é a palavra obras em diversas passagens bíblicas. Obras que podem ser boas ou obras que podem ser ruins. Obras que podem ser dignas de um galardão ou obras mesmo que sejam condenadoras. No Novo Testamento, existem duas palavras que denotam obras. A principal palavra que tem o significado de obras é a palavra grega chamada ergon. Ergon significa obras, no sentido dos procedimentos que nós fazemos. Quando nós damos uma moeda a uma pessoa que precisa de uma ajuda, quando nós damos a mão para quem está, no caso, caído, quando nós damos um prato de alimento a uma pessoa faminta, nós estamos praticando uma obra. Uma obra, nesse caso aí, uma obra boa. Pelo menos externamente, ela é uma obra boa. Depois nós vamos falar um pouco, em outro vídeo também, sobre obras internas e externas. Então, a palavra ergon é a mais frequente. Na Bíblia King James, que se usa como referência para isso, aparece cerca de 158 vezes a palavra ergon, significando obra, conduta ou procedimento de alguma pessoa. E existe uma outra palavra, muitas vezes traduzida como obras, que não é ergon, é praxis. É outra palavra grega, significando obras também, porém com um sentido diferente. É o modo como você olha alguma coisa, com qual reverência você olha alguma coisa. Por exemplo, quando eu olho a Bíblia, eu tenho uma praxis boa, uma boa obra, uma boa conduta, uma boa visão, uma boa conotação, porque eu amo as Escrituras Sagradas e sei que são a palavra de Deus para nós. Mas há pessoas que olham para as Escrituras Sagradas e escarnecem delas. Só encontram defeitos, só encontram coisas abomináveis em suas sabedorias humanas. Esses têm uma praxis ruim, uma obra ruim. Então, temos as duas palavras ergon, que aparece 158 vezes, e temos a palavra praxis, muitas vezes traduzidas em algumas Bíblias como sendo obras também.
e que aparece no Novo Testamento cerca de 6 vezes apenas. Portanto, muito menos vezes do que Érgon. Mas a salvação é pela graça mediante a fé. Quando você quiser saber qual é o significado de obras em um determinado versículo, você não vai ficar preso a esse versículo, por favor. Ninguém faz uma exegese baseada apenas em um versículo. Quem vai dar o significado real dessa palavra obras é o contexto. Nos versículos acima e nos versículos abaixo, você vai saber o que significam essas obras. Porque pessoas que confeccionam doutrinas não cristãs, doutrinas humanistas, filosóficas, que tentam ministrar e conseguem enganar milhões de pessoas nesse país com salvação pelas obras, elas geralmente utilizam um versículo isolado fora do seu contexto. E eles estão conseguindo enganar muitas pessoas. Mas no reino de Deus não existe engano, não existe nenhuma trapaça. Nós não podemos trapacear com a palavra de Deus, porque isso é uma coisa abominável, é uma obra altamente condenável. O sentido de obras é dado pelo significado, pela informação do contexto em que está inserido esse versículo. Nós temos na carta de Paulo ao jovem pastor Tito, no capítulo 3, versículos 6, 7, 5, 6 e 7, só para nós começarmos, Paulo já está dizendo: obras não salvam. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele, Deus Pai, e também Jesus, derramou sobre nós ricamente, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, Paulo aqui afirma a salvação pela fé, a salvação pela graça mediante a fé. Nós vamos confirmar isso em outra passagem. E ele está falando que as obras não salvam ninguém. Mas, afinal de contas, para que servem as obras? As obras são o objetivo do homem e da mulher cristão. Primeiro, ele tem que ter uma fé verdadeira, uma fé genuína, que nos é concedido por graça misericordiosa. Não é conquistada. Depois que nós somos cristãos, é desejo de Jesus. É praticamente uma imposição que nós desenvolvamos boas obras. Caridade, compreensão, benevolência, perdão, etc. Agora, todas as pessoas que praticam caridade, misericórdia, isso, amor fraternal, são pessoas cristãs? Não. Muitas não são pessoas cristãs. Aí não existe salvação, não existe a não ser os mais variados argumentos para tentar desmentir as Escrituras Sagradas. Esse é um dos motivos pelos quais as Escrituras são desdenhadas e perseguidas, porque elas contêm verdades que não permitem que certas doutrinas se sustentem. Porém, como o homem é ávido por mentiras e por certos engodos, por coisas que sejam pelo menos agradáveis, eles muitas vezes vivem
e passam a vida toda defendendo salvação pelas obras. A obra que salva é a obra de Jesus na cruz. Obras são aprimoradoras. A caridade, o amor, o perdão, a benevolência aprimoram o homem cristão e a mulher cristã. Portanto, é preciso ser cristão. Todas essas promessas das Escrituras são para homens e mulheres cristãos. Depois dessa passagem aqui de Paulo, nós vamos ao livro de Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 12. Que uma pessoa lendo vai logo ficar: olha a prova de que existe salvação pelas obras. E não existe. Em Apocalipse, ou também chamado Revelação, capítulo 22, versículo 12. E eis que venho sem demora. Jesus falando: e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que maravilha! Quem praticar boas obras não precisa olhar para a cruz, não precisa ouvir sobre o sangue remidor de Jesus. Praticou boas obras, vai receber galardão. Não, errado. Jesus está falando de galardão. O galardão é distribuído no tribunal de Cristo a todas as almas cristãs. Todo homem e toda mulher salvo, toda mulher e todo homem cristão que tiver boas obras será galardoado, será premiado segundo as boas obras, as obras legítimas perante nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tem muitas obras boas que são beneficências, mas existem obras que glorificam o nome do Filho de Deus. Essas são as obras legítimas. As outras são beneficências. São coisas sociais muito boas que nós todos devemos fazer. Então aqui, no versículo 12 do capítulo 22, parece que Jesus está falando a todo mundo. Está falando a gregos, a judeus, a ímpios, a gentios, a pessoas de todas as seitas, raças e nações. Não, ele está sendo específico, porque o apóstolo João aqui está escrevendo essas coisas aos cristãos das diversas igrejas, como Éfeso, Esmirna, Tiatira, etc. É um versículo em que Jesus fala dirigindo-se única e exclusivamente aos cristãos. Então você vê que essas obras aqui são as obras dos cristãos, que receberão no tribunal de Cristo, que não é um tribunal para julgamento, é um tribunal para apreciação das obras de cada homem e de cada mulher cristão. Então você vê que o contexto muda completamente o significado das obras aqui. Jesus promete galardão aos cristãos. Quanto mais obras tiverem, eles serão mais galardoados. Nós podemos ir também na epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 2, no versículo 6, em que Paulo não está falando de justificação, ele está falando de juízo. Ele está se dirigindo aos judeus e aos gregos que se converteram ao cristianismo. Repito, cristãos que foram antes gregos e que foram antes judeus, mas hoje são homens cristãos, mas estavam fazendo críticas aos gentios, aos ímpios. Porém, eles mesmos, cristãos, não estavam de acordo
com a lei de Deus. Eles praticavam também os seus erros. Eram judeus e gregos convertidos, mas que andavam com alguns erros, com algumas dissoluções. E Paulo os repreende da seguinte maneira, no versículo 6. Vocês estão vendo que nesse caso eu estou começando pelo versículo isolado. O que diz Paulo no versículo 6? Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Em muitas Bíblias e no original grego está segundo as suas obras. Procedimento aqui, a palavra original ergon, foi traduzido na Ferreira de Almeida como procedimento, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento ou segundo as suas obras. Um prato cheio na mão das heresias. Um prato cheio, como existem outras passagens, na mão de pessoas que querem forjar e conseguem convencer muita gente. E que forjam doutrina de salvação pelas obras. Isso é mentira. Obras são aprimoradoras do caráter cristão. Obras serão consideradas e haverá um galardão para o homem e para a mulher cristão que tiverem feito poucas ou muitas obras. Obras boas e obras também aprováveis por Jesus Cristo. Então, nessa passagem aqui, que parece em que aparece uma retribuição segundo as suas obras, ele está se referindo aos cristãos de origem gentia, de origem judaica, de origem grega, e que tratem de manter a sua conduta cristã, porque os ímpios serão julgados no tribunal de Cristo, não, no juízo do trono branco, que é exclusivo para os não cristãos, que é exclusivo, é destinado para os ímpios, para aqueles que não aceitaram a obra redentora de Jesus. E ele continua a partir do versículo 7. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Ele está se dirigindo aqui aos gentios, aos que não são cristãos. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Se ele for convertido, ele tem que se aprimorar nas suas obras. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então aqui Paulo está falando não de justificação, está falando de justiça divina. Embora ele esteja se dirigindo aos cristãos de origem judaica e aos cristãos de origem helênica, de origem grega. Então é preciso ler com muita isenção e muito cuidado o capítulo de Romanos 2 e não se deixar enganar por um versículo isolado. Vamos dar um exemplo aqui de obras ou então atitudes com a palavra procedimento. Está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, no versículo 18. O que diz o versículo 18? Muitos dos que creram
vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Que obras são essas? Obras ruins, porque são obras que esses homens que creram vieram confessando que haviam praticado obras ruins, confessando essas obras e denunciando publicamente essas obras. Obras de, digamos, magias, artes mágicas, etc. Quem quiser, depois leia o texto com mais calma. Assim, em toda a Bíblia não existe salvação pelas obras. Aproveitando o ensejo, já que nós lemos aqui Romanos capítulo 2, no versículo seguinte, ele nos dá um grande respaldo. O que diz Paulo em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Quer dizer, não é por obras, não é pelos méritos humanos. Os méritos humanos ou obras humanas boas, elas são aprimoradoras do caráter cristão. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quer dizer, não há redenção nas obras, nem nos procedimentos. Há redenção em Cristo Jesus, pela obra que ele realizou na cruz, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, como expiação, como holocausto perfeito, mediante a fé, não por obras, mas pela graça mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Os pecados que foram cometidos na promessa do Messias. Assim, nós vemos num vídeo, até mesmo curto, alguma coisa sobre praxis e ergon, sobre obras que podem ser boas ou podem ser reprováveis. Você só pode ver o significado de obras, não em um versículo, mas quando você insere esse versículo em um contexto. E não existe salvação pelas obras em todo o Novo Testamento. Pode procurar. Se alguma pessoa maliciosa, tendenciosa, tentar insistir em um versículo qualquer, ela está dando uma interpretação, muitas vezes sofismática, usando retórica, dialética, usando algum recurso desesperadamente para manter os seus fundamentos doutrinários heréticos, porque salvação pelas obras é heresia. A salvação é pela graça mediante a fé. É pela fé na obra de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.